Olá, aluno! Vamos estudar nessa aula as leis dos gases, em especial a lei de Charles. As leis dos gases são três e elas sempre estudam o comportamento dos mesmos quando ocorrem alterações de pressão, volume e ou temperatura do sistema que os contém. No caso da lei de Charles, nós teremos a condição do volume ser mantido constante e da pressão e temperatura serem alteradas. Quando o volume for constante e pressão e temperatura forem alteradas, estamos falando de um caso da lei de Charles. Vamos para o enunciado. Aqui está a imagem do cientista, Charles, que enunciou que a pressão exercida por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, que é a temperatura em Kelvin, quando o volume do gás é mantido constante. Extremamente importante para vocês, o volume tem que ser constante. Cássio, o que ele quer falar quando ele diz que pressão é diretamente proporcional à temperatura? Ele quer propor para vocês a seguinte equação matemática. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Nós temos aqui uma condição inicial estabelecida. Vai ocorrer uma perturbação para que nós cheguemos à situação final. Diretamente proporcional significa o seguinte, galera. Se por um acaso nós aumentamos a pressão do sistema, para que a igualdade continue estabelecida, a temperatura também vai ter que aumentar. Por isso, elas são diretamente proporcionais. Se a pressão diminuir, a temperatura terá que diminuir. Certo? Tomem bastante cuidado em relação à temperatura ser absoluta, ser a temperatura em Kelvin, pois em muitas questões a temperatura é fornecida em graus Celsius. Se você não fizer a alteração para Kelvin, a aplicação da fórmula dará um valor incorreto. E como é que eu faço essa alteração? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Tá bom? Então, se ele forneceu em graus Celsius, soma com 273 para que você encontre a temperatura em Kelvin. Vamos falar um pouquinho dessa aplicação no dia a dia, contextualizando como seria a lei de Charles. Vamos supor que nós temos aqui um desodorante. E esse desodorante, quando você acordou pela manhã e foi utilizá-lo, ele acabou. Quando nós dizemos que o desodorante acabou, não necessariamente é porque a substância que constitui o desodorante não existe mais. Ela vai existir e vai continuar dentro do recipiente. Entretanto, o que vai acontecer? Você utilizou tanto que a pressão interna do recipiente se igualou à pressão externa, que é a pressão atmosférica. Como a pressão interna e externa são iguais, o desodorante não sai mais. Entendeu? Existe alguma coisa que nós possamos fazer para que essa substância que ainda está dentro do desodorante ela saia? Existe. Nós podemos pegar esse recipiente e realizar nele um aquecimento. Ao realizar um aquecimento, nós temos aqui o volume constante. Afinal, o recipiente pouco vai alterar, né? Mas nós teremos uma alteração de temperatura e, consequentemente, de pressão, ou seja, a lei de Charles. P1 sobre T1, que é pressão inicial e temperatura inicial, vai ser igual a P2 sobre T2. O que nós fizemos? Nós estamos aumentando a temperatura, ou seja, a minha temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Logo, para que essa igualdade continue estabelecida, nossa pressão final vai aumentar.
No momento que nossa pressão final aumenta, nós temos uma nova situação. Inicialmente, pressão interna era igual à pressão externa, agora nós teremos pressão interna maior do que pressão externa. E quando minha pressão interna é maior do que a pressão externa, meu desodorante volta a sair. Entenderam? Seria uma aplicação da lei de Charles. Aumentamos a temperatura do recipiente, a pressão consequentemente aumenta e nós conseguimos retirar novamente a substância. Mas, por favor, vou até escrever aqui isso para vocês. Não façam em casa esse experimento. Não façam de forma alguma esse experimento em casa, porque o líquido, a substância que constitui o desodorante, é inflamável, ou seja, se o desodorante é inflamável, vocês não devem, de forma alguma, colocar uma fonte de calor próxima a ela, tá? Porque se essa substância é inflamável e você colocar uma fonte de calor, corre o risco de ocorrer uma combustão. Então, não façam isso em casa. Isso é apenas uma contextualização da lei de Charles, ok? Vamos agora para uma aplicação matemática da lei de Charles. Um gás na temperatura de 27 graus Celsius é aquecido à temperatura de 127 graus Celsius. Qual a pressão ao final do aquecimento, sabendo que no início era de 6 atmosferas? Aqui está o gráfico de volume constante, variando pressão e temperatura. Inicialmente, nós tínhamos 27 graus Celsius, mas tem que ser a temperatura em Kelvin. Então, ó, temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius, 27, mais 273. Ou seja, teríamos inicialmente 300 Kelvin. Ela foi aquecida até 127 graus Celsius. Então, ó, temperatura em Kelvin no final vai ser igual a 127 mais 273. Ou seja, 400 Kelvin. Tá? Ele está querendo saber qual a pressão ao final, sabendo que no início era de 6 atm. Início nós tínhamos 6 atmosferas e 300 Kelvin. Agora, nós temos 400 Kelvin e desejamos saber qual a pressão. Tá bom? Aplicando a lei de Charles, nós teremos que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Pressão inicial 6, temperatura 300. Aqui, ó. 6 sobre 300 vai ser igual a P2 sobre 400. Faço o meio pelos extremos. Teremos que pressão final vai ser igual a 6 vezes 400 sobre 300. Logo, minha pressão final vai ser igual, vou simplificar aqui 6 com 300, vai ficar 3 e 100. Ok? Desculpa, vai ficar 2 dividido 2 por 3, né? E 100. 400 dividido por 100 vai dar 4 vezes 2, 8. Então, minha pressão seria de 8 atmosferas. Ok? Com isso, concluímos o estudo da lei de Charles. Façam as questões para praticar.